Confiar que tudo vai dar certo, que amanhã, no próximo dia, a dinâmica da Terra ser redonda e o Sol girar e fazer esse périplo de amanhece e anoitece constantemente, é para que nós tenhamos a ideia de tempo, para que a gente tenha um novo tempo. Então eu durmo, volto para o mundo dos espíritos, através do sono, refaço os meus ideais com os espíritos, o meu corpo descansa, porque o corpo precisa descansar. Para que ele descanse, o espírito precisa sair dele, desligar-se momentaneamente, senão ele entra em colapso. E ao mesmo tempo que ele faz a troca celular, o espírito faz a troca de ideias. E aí a gente volta com aquelas inspirações inatas, aqueles pensamentos. Por isso, meus amigos, a importância de nós confiarmos. A casa espírita, ela é o plano espiritual materializado. Vocês estão agora no mundo espiritual sem terem desencarnados. E agora eu convido a todos, então, para se concentrarem, para nós podermos fazer a nossa leitura de harmonização, para nós podermos refletir. Do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 60, intitulada Prática do Bem. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus que se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, meus irmãos, bem-vindos a todos novamente. E hoje quem vai nos falar do tema é o nosso irmão Fabiano Sebach, da Sociedade Espírita Chico Xavier, de Porto Alegre, e vai nos falar um tema muito importante, né? O vazio existencial, a confiança em Deus. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, pessoal. Deus esteja com todos nós, nos amparando, iluminando. Agradeço o convite à casa, o Grupo Espírita Allan Kardec novamente, faz muito tempo que eu não veio. Depois que a gente sai de uma postura para uma outra dentro da casa, que envolve a administração, a coisa muda de figura. Então, esse tempo acaba envolvendo a gente em muita atividade. Quando a gente fica numa posição em que a gente tem que fazer o trabalho, digamos, todos trabalham dentro de uma instituição espírita, mas tem aqueles trabalhos que tu tem que olhar por todos. E aí, lidar com pessoas, com seres humanos, é sempre desafiador. É sempre desafiador. Mas é um aprendizado para todos nós. Então, meus amigos, visto isso, essa imagem que vocês estão olhando, ela é uma escultura de um romeno.
Ele, como vocês podem observar, é um homem cabisbaixo, olhando para o seu centro. O centro, simbolicamente, do coração, é onde se situam as nossas emoções, no sentido simbólico do corpo humano. Então, ele está sentado em um banco de praça, ele é sempre reflexivo, né? E ele está ali sentado, cabeça baixa, pensando, os braços estão cruzados, simbolizando alguém que está preocupado. Mas ele olha para o centro, não nada. Ele não encontra a sua própria essência lá dentro. E isso é um pouco de cada um de nós aqui na Terra. Aliás, a gente pode dizer que, salvo as crianças, todos nós estamos neste vazio. Às vezes ele é preenchido por coisas, mas como as coisas elas não têm a obrigação de nos fazer felizes, logo passa. Então vai me preencher, né? O objeto me preenche, a roupa me preenche. Então aquele momento em que eu vou sublimar de alguma forma aquela falta, ele acaba, em algum momento, vai deixar de ser preenchido. Então, nós vamos trazer aqui para nós reflexões a partir de Emmanuel, a partir do Chico, para a gente ir pensando um pouquinho a nossa caminhada com leveza. Né? E a grande pergunta que nós devemos fazer é o que nós devemos fazer na Terra. Nós não temos apenas um corpo, né? Nós possuímos um instrumento. O corpo é um instrumento. Quando o espírito reencarna, ele se confunde com esse corpo. Então ele passa a perceber que ele é um corpo. Mas ele não é um corpo, ele é um espírito. Ele tem um corpo, é diferente. Então, ele vai participar de todo o seu processo reencarnatório. Os espíritos nos disseram, certa vez, na nossa casa espírita, essa mensagem aqui, ó, na nossa mesa mediúnica. Participaste de todo o teu processo reencarnatório. Toda a nossa existência, todo o nosso planejamento, nós participamos. Tudo te foi proposto, nada foi imposto para nós. Você não aceitaste. Nada foi te ocultado, nada foi escondido. Nas linhas do melhor caminho a seguir. Né? Então eles traçaram os rumos, apresentaram os objetivos, as metas que nós deveríamos cumprir aqui na Terra. E nós concordamos. Concordastes e assinastes este contrato. Não é com ninguém, é conosco mesmo. Com a finalidade de nele encontrar só isso, a nossa plenitude e a perfeição. Então, quando nós estávamos no mundo espiritual, a nossa existência, ela não é pra, ninguém cai, né, gente? Lamento dizer, não existe a cegonha, tá? Que passou lá na minha casa e largou lá no útero do colo da minha mãe. Ou, para alguns, acham que a cegonha deixou cair. Porque alegam entre nós que eu não merecia nascer aqui. E eu trago uma triste notícia para todos nós. Fomos nós que escolhemos. Nascer naquele berço familiar. E não é um castigo, meus amigos. É um convite. Porque naquele grupo, naquele campo de mentes que ali circundam, estão os melhores elementos para nós. Naquele filho difícil, ou naquela filha, ou na sogra, ou no sogro, no pai, na mãe, entre os pares, mas sempre haverá um que vai ser aquele amigo ideal, porque Deus vai trabalhando esta balança, em que um são os nossos desafios e outros é o nosso céu. É aquele momento que a gente vai tendo com aquele irmão, aquele filho, aquele neto emprestado, que é um filho que vem, mas de forma diferente. Porque o Bezerra de Menezes vai dizer que eles virão pelo teu corpo, pelo outro corpo, mas eles vão vir. Então, o nosso compromisso, bom ou não, ele vai vir. Então, assim, meus irmãos, não se preocupem, isso não é um problema só teu, isso é um problema de toda a humanidade. Vocês sabiam que só muda o endereço, né? Já se dizia no velho ditado. Só o endereço. Eu atendo pessoas no consultório e eu vejo as mesmas histórias sempre. Sempre. O mesmo problema, o mesmo desafio do filho, da filha, aqueles mesmos desafios familiares, as mesmas histórias. E os espíritos vão dizer que, de fato, em se tratando de Terra, nós somos espíritos muito iguais. Por isso nós estamos aqui. No cálculo do universo, a Terra foi o melhor para nós. E ainda é o melhor para nós. E nós vamos superá-la. À medida que a gente for superá-la, a gente vai alcançando novos degraus.
Então não se iludam que na família do vizinho a gente viveria melhor. Meus irmãos, a gente olha assim e acha que é bom a olhos nus. Viva 24 horas para nós vermos se realmente é bom. Nós só vamos conhecermos uns aos outros na convivência. Então, a família é o retrato da lei, é o primeiro espelho da lei, vai dizer o Freud. Ele diz, então, que o pai e a mãe, desse símbolo de espelho social, são os primeiros freios em que nós precisamos colher daquele lar para depois projetarmos lá fora. Porque nós vamos encontrar bem os desafios lá fora, mas nasce dentro desse nosso lar. E um dos nossos grandes obstáculos, meus amigos, é o apego. Esse apego em que nós achamos que somos dono das coisas, não só das coisas, como das pessoas. Nas nossas sessões da mediunidade, o que nós temos um intercâmbio mediúnico. Então, na nossa casa, nós temos, como toda casa espírita tem, nós temos um intercâmbio onde nós vamos auxiliar os espíritos que viveram na Terra e que não aceitam deixar a Terra. Estão apegados a um corpo que não existe mais. Há pessoas que agora não é mais para se apegar. Há coisas que não era para ter. Mas era meu aquilo. Não, nada é nosso, meus amigos. Nada é nosso. Nós vamos deixar tudo isso. Todas as coisas vão ficar. O que vai conosco é os valores morais. O amor, os sentimentos. E eu diria mais, até mesmo o ódio vai conosco. Se nós não trabalharmos, porque são sentimentos. E lá na mesa mediúnica, eles ficam revoltados, muitas vezes, outras vezes com saudades, outras vezes não querem deixar o lar, estão presos a pessoas ou a coisas. Então nós precisamos, esse convite que a espiritualidade vem fazendo para nós, é para que, o apego é uma das mais sutis formas de prisão da alma. Ele não se apresenta, na maioria das vezes, como algo negativo, como pensamos. Ao contrário, costuma vestir-se de excesso de zelo, de amor. Por que ele diz que não se apresenta? Porque a gente acha que aquele excesso de amor é amor. E é apego. Muitas vezes nós não confiamos, por isso confiar na providência divina. Confiar que tudo vai dar certo, que amanhã, no próximo dia, a dinâmica da Terra ser redonda e o Sol girar e fazer esse périplo de amanhece e anoitece constantemente, é para que nós tenhamos a ideia de tempo. Para que a gente tenha um novo tempo. Então eu durmo, volto para o mundo dos espíritos, através do sono, refaço os meus ideais com os espíritos, o meu corpo descansa. Porque o corpo precisa descansar. Para que ele descanse, o espírito precisa sair dele. Desligar-se momentaneamente. Senão ele entra em colapso. E ao mesmo tempo que ele faz a troca celular, o espírito faz a troca de ideias. E aí a gente volta com aquelas inspirações inatas, aqueles pensamentos. Por isso, meus amigos, a importância de nós confiarmos. A casa espírita, ela é o plano espiritual materializado. Vocês estão agora no mundo espiritual sem terem desencarnados. Porque isso já existe no mundo espiritual. E essas palestras, esses temas abordados, essas leituras, esses livros, é antecipar a morte. Não existe morte, meus amigos. Nós já estamos no mundo espiritual. Apenas não desencarnamos. E, portanto, nós precisamos nos comportar como espíritos e não como corpo, preso a coisas. O zelo, o cuidado, ele é importantíssimo. A tecnologia, ela é importantíssima. Mas daí nós fazermos disso o nosso verdadeiro propósito de vida é irmos adiando esse encontro. Contudo, quando observamos com profundidade, percebemos que o apego nasce do medo, o medo de perder, de mudar, de não controlar e de seguir adiante. Às vezes, a gente crê que a nossa palavra deve ser sempre a última. A minha verdade é sempre a última. Nós precisamos entender que as crianças também conhecem, que o jovem também sabe, e que eu também tenho que aprender com eles. Mas os jovens precisam compreender que o mais velho, carcomido, e que agora não sabe nada, é um polo de experiências. Então, muitas vezes, exatamente nesse momento que a gente vai se distanciando de nos termos um contato
mais perto de um do outro é que nós terceirizamos para o celular. Veja bem, o celular e a tecnologia são de Deus. Vocês sabiam? O celular é de Deus. Isso vem do céu. A tecnologia é de Deus. O dinheiro é de Deus. Quando nós dissemos assim, isso aqui é a culpa da humanidade, eu espero que celular, né? Isso é terceirizar, novamente terceirizar. Estou colocando num objeto o que eu deveria de fazer, porque com um objeto eu posso conversar com alguém que está lá nos Estados Unidos, eu converso com amigos fora do Brasil, em tempo real. Isso é luxo. Quem de nós não lembra quando se tinha a CRT? Para comprar um telefone, tu tinha que dar a vida. Eu, por exemplo, queria falar com a minha avó, tinha que ir na vizinha da frente. Eu me erguia de coragem, porque ela tinha um humor assim daqueles, né? Mas também, coitada, né? Todo mundo ligava para ela dar recado. Até eu, né? Ficaria com aquela cara que ela ficava. Mas aí veio a tecnologia. Os cientistas da espiritualidade trouxeram esse alívio social. Hoje, a gente está dentro do hospital e está em casa, ao mesmo tempo. Hoje eu posso conversar, ir ao médico, ver a medicação, e diga-se de passagem, agora já podemos até usar a inteligência artificial, que outros já estão endemonizando. Sim, quando a gente não olha para as nossas mazelas, a culpa sempre é dos outros. A culpa é sempre das coisas. A culpa é sempre do livro, a culpa é sempre do carro que apitou, a culpa é sempre do celular. Não é, meus amigos. Então, a doutrina espírita, ela entrou no terceiro momento dela. O primeiro momento foi a experimentação, depois veio a ciência, e agora é o sentido mais religioso, que é a reforma íntima. Por isso as palestras são sempre reformas íntimas. Mudar. Porque nós já temos conhecimento. Ninguém sairá da Terra alegando que não sabia. Ninguém. Quem estudou há muito tempo atrás, eu costumo dizer que é a geração do dedo. Ficava assim, né? Hoje não precisa mais. Hoje você tem livro na palma da mão. Você tem a palestra do Divaldo. Eu sou do tempo que o Divaldo Franco, quando vinha em Porto Alegre, eu tinha que ir lá no congresso, pagar, ir no ginásio, assistir ele. Se eu não assistisse, eu tinha que esperar sair uma fita de vídeo e esperar que alguém tivesse um videocassete para eu poder assistir. Hoje eu assisto o Divaldo sentado no ônibus. E o Divaldo já foi para o mundo espiritual. E eu continuo assistindo o Divaldo. O Divaldo não morreu. Continua vivo entre nós. Então, meus amigos, as coisas são belíssimas. O conforto, ele é divino. É que nós só precisamos compreender que ele é um instrumento que me serve como espírito para a minha evolução, para que eu cresça com aquilo. O que isso é meu? Não, isso por enquanto é meu. Daqui a pouco não vai ser mais. Nem as pessoas serão mais. Mas o conhecimento espírita é fantástico, porque ele vai fazer exatamente isso conosco. Ele vai fazer com que nós possamos compreender. Quando nós compreendemos, a gente reflete mais. E ao refletir mais, a gente vai soltando e vai se conhecendo. A doutrina espírita ela faz isso. Ó, a verdadeira felicidade não nasce das conquistas materiais, nem dos aplausos do mundo, mas da compreensão profunda do sentido da vida. O conhecimento espírita nos convida a enxergar a existência sobre a luz da imortalidade. Então eu vou enxergar agora que o meu ente querido, por exemplo, que partiu, eu vou chorar quando ele partir? É óbvio que eu vou. Por acaso eu vivia com uma pedra? Eu vivia com um pedaço de madeira dentro da minha casa? Não, eu vivia com um ser humano. Portanto, existia uma convivência, que era a vivência em conjunto. Se eu vivo com uma pessoa e ela parte, eu vou chorar. Eu devo chorar, porque eu não convivia com uma pedra. Mas o que a doutrina espírita então me ensina? Que eu não posso me apegar. Que eu preciso aceitar os desígnios de Deus. Que chegou o momento agora dele se libertar. Os Espíritos dizem, a morte, meus irmãos, é uma libertação. É uma libertação, meus irmãos. É o momento em que nosso ente querido sai deste mundo de sofrimentos, de desafios pesados, e ele está livre. Então, o espírita, ele tem um comportamento nessa linha.
Ele vai observar que o meu filho ou a minha filha, que agora está no mundo espiritual, não morreu. Está vivo. O teu pai está vivo. A tua mãe está viva. E eles muitas vezes gostariam de nos dar o recado. Nas mesas mediúnicas nós vemos isso. O apego, mas nós também vemos aqueles que dizem que têm saudades. Deixam cartas, mensagens. Durante 18 anos, aqui, ó, eu vou passar para vocês uma pequena vivência que eu tive. Eu estou no Espiritismo há 35 anos. E eu fiquei 18 anos como facilitador de estudo no Bezerra de Menezes, em Porto Alegre. Até nós fundamos, então, a Sociedade Espírita, é que algumas pessoas confundem a da Protásio Alves, né? O Chico da Protásio. Nós somos o Chico Xavier da Santa Rosa. Que, aliás, é uma confusão que se faz. O Chico da Protásio não é do Chico Xavier, é de um padre chamado Francisco Xavier. É um padre jesuíta. E muitas pessoas achavam que era do médium Chico Xavier, né? E não é. E aí, então, no último ano em que eu permaneci na Bezerra de Menezes, eu chamei, então, conversando com a direção, nós vamos fundar uma casa mais próxima do bairro, porque não tinha. E, então, nesse último ano, eu disse, olha, esse ano, então, nós encerramos as atividades. Aí eu entrego a função no final do ano, né? Mas, neste início de ano, então, começaria uma turma nova e ficaria até o fim do ano. Então, era uma chamada, o que nós chamamos de Escola da Mediunidade. É quando o estudante já passou por todos os níveis do ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina. Sistêmico, sistematizado. Então, começa do básico e vai indo, e vai se aprofundando, até chegar no estudo da mediunidade. Que daí a manifestação vai descobrir a tua mediunidade. E lá está, então, uma das estudantes, que, para nossa surpresa, daquele ano, o menino dela, de 8 anos, havia desencarnado. E a gente não consegue comentar, não há palavras, né, para se dizer para uma mãe, quando um filho parte para o mundo espiritual. E se tratando de 8 anos, então, uma vez perguntaram para o Emmanuel como ele definiria em palavras a dor que uma mãe sente quando um filho desencarna. E o Emmanuel diz que estas são as únicas palavras que ele não consegue escrever. Porque medir a dor não tem como. Não tem como medir a dor. Eu posso medir o peso. Eu pego esse computador e pego esse microfone e sei o peso, mas não os sentimentos. E ela, então, estava sofrendo muito. A gente acolheu, ela pediu que ela permanecesse no estudo, ela foi permanecendo, mas aquele apego constante dela ao seu filho, né? Ela via as aulas, resignada, chorava. Aí eu tinha me proposto a chegar um pouquinho mais cedo para conversar com ela. A gente conversava durante 1 hora, fazia aquela escuta com ela. Ela participava das aulas, dos estudos, e sempre um apego constante. E se foram 1 ano, gente. Assim, quando foi chegando nos finais, na penúltima aula, eu chamei ela, conversei com ela, minha amiga, como é que tá? Ela disse, eu ainda não consegui me desligar do luto. Veja bem, meus irmãos, não é porque é espírita. Né? A gente tem um arsenal espírita, mas não significa dizer que eu sou. Né? Eu sou quando eu me proponho a mudar no meu coração. Mas a gente entende, né? Isso é um tempo, o espírito precisa de tempo. Cada um tem seu tempo, seu momento. E os amigos espirituais nos disseram que eles iriam fazer uma mobilização para auxiliá-la naquele dia. Aí a gente conversou, passou para ela, que ela orasse a Jesus. Então, naquela noite foi levada, foi dormir, e o filho dela apareceu nos pés da cama dela. Os amigos espirituais criaram um ambiente, ela então despertou, a gente vai chamar isso de desdobramento. É quando o espírito sai do seu corpo parcialmente e vai viver o efeito do mundo espiritual. Quando é sono e sonhos puramente, geralmente são preto e brancos. A ideia do inconsciente, é do dia. Quando ele é mais vívido, colorido, ele é espiritual, é o sonho espiritual. Então ela olhou e viu o filho nos pés da cama, ele estava todo molhado, encharcado de água, e chorando. E ela disse, meu filho, eu vou pegar uma toalha para te secar. Ele disse assim, então, mamãe, eu estou com muito frio. Muito frio. E ela abraçou ele e foi secar ele, e ele disse, não adianta.
Não adianta me cegar. Mas como? Eu estou passando a toalha em ti, meu filho. Você está sofrendo? Ele disse, sim, mãe. As suas lágrimas estão me molhando. E eu estou em sofrimento. O teu choro me faz sofrer. Você não se desliga. A tua saudade me reconforta. Mas o teu apego me molha. E eu estou sofrendo demais. E ela então saiu daquela volta, e aí os espíritos trouxeram ela de novo para o retorno, e ela trouxe essa mensagem para nós, e disse, é o teu apego. Não pode te apegar. Permite que ele viva esse novo momento. Tu está na escola, está estudando. É um caminho difícil para todos nós, é um caminho longo, a desencarnação, mas tem que olhar para dentro de ti. Este vazio existencial. Este buraco que tu te olha e é sem fim. É o universo sem fim. E ela então compreendeu. O Espiritismo nos ensina que ninguém está desamparado. Nós não estamos desamparados. A providência divina nos conduz com amor, oferecendo sempre novas chances de recomeçar. Eu disse para ela, vamos recomeçar uma nova caminhada. Saber que reencontrar aqueles que amamos, que os laços de afeto, saber que os laços de afeto não rompem com a morte e que continuamos a caminhar juntos na eternidade. Traz uma paz que o mundo não consegue oferecer. A doutrina espírita, ela vai nos consolar e vai nos trazer essa paz. O mundo não vai nos trazer isso. O mundo quer as informações do apego. E, para encerrar, eu deixo então a mensagem do nosso espírito Emmanuel, baseado no livro Correio Fraterno, que é um livro de vários espíritos, coordenado pelo próprio espírito Emmanuel, mas a mensagem específica é dele. Ele diz, aceitemos a luta por instrutora de nossa existência, como quem sabe que nada existe sem preço. Toda a nossa renúncia, todo o nosso trabalho, toda a nossa vivência, meus amigos, tem um preço. Mas todos estão pagando, e todos iremos pagar. Recebamos as lições da renúncia e do próprio sacrifício por jorro de claridade celeste nas sombras do nosso eu. Então aproveitemos esse sacrifício já, para que isso venha jorrar dentro de nós, porque toda essa renúncia vai se servir para nós de méritos na espiritualidade. E aprendendo que mais vale dar que receber. O amor transformará a face de nosso destino, porque tomará nosso coração por trono de sua glória, ensinando-nos a entender e ajudar a todos. Ou seja, sair deste centro é um ego, nós somos um ego, é um unitário, sair deste meu centro e transformar a minha dor de auxílio para o próximo. E ali, então, encontrar a própria alegria e felicidade. Diz Chico Xavier, a felicidade que eu dou aos meus irmãos é a felicidade que eu nunca tive. Estender a todos, fará das nossas vidas os santuários resplandecente e sublime da vontade justa e misericordiosa de Deus. Então fica essa mensagem para nós. Não é fácil, mas é possível. É possível. Então, assim, nos orientamos. Está na hora de deixar o celular, instrumento útil, mas agora não. Agora é o momento da troca, agora é o momento do estudo, agora é o momento do aprendizado, agora é o momento da atenção. É o momento em que eu preciso olhar para mim, para minha família, para os meus entes, para aqueles que ficam, que logo mais nós vamos deixar a terra. E tem um livro chamado, do Emmanuel, que se chama assim, Mãos Estendidas. É uma mão de Jesus, e aí o Emmanuel faz uma pergunta para nós, ele diz assim, que tendes para me oferecer? Ou seja, o que levaremos daqui? Com certeza vamos levar muito, porque nós já estamos aqui, e por estarmos aqui hoje, é porque estamos demonstrando que queremos mudar. Então, feliz de vocês. Jesus diz, bem-aventurados sois vós, felizes de vós. Porque enquanto há muitos que perambulam pelo mundo, tateando pelas ruas, sem esperança, sem nada, antes de julgarmos, tenhamos piedade. Pelos agressores, eles não conhecem Jesus, e nós já. Um abraço a todos, uma boa noite, e possamos retornar em paz.